Quero conversar um pouquinho hoje sobre o tema da oração, oração ativando o sobrenatural. Aleluia! Eu creio nisso. Quem mais crê que a oração faz algo poderoso? Oh, glória a Deus! Eu estou no meio de uma igreja de fé, isso é bom demais. Deus seja louvado. A oração é a ferramenta mais poderosa a serviço da igreja do Senhor. Através da oração você aciona os céus, e Deus, pela sua bondade, abre portas, cura enfermos, liberta presos, faz coisas poderosas, salva os perdidos. Nada se compara ao poder da oração. A oração ativa esse sobrenatural e traz a realidade dos céus para a terra, para a nossa vida. Pastor, se a oração não é tudo isso, por que é tão difícil orar? Eu diria por alguns motivos. O primeiro deles, quem sabe, é porque nem todos conhecem ou sabem o real poder da oração. Acham que pode não funcionar muito. Eu concordo com quem pensa e diz assim: eu me sinto meio bobo conversando com quem não está ali. Porque precisa ter fé para ter a convicção de que estamos orando a um Deus que ouve oração. Jesus foi tão enfático a respeito da oração, que Ele nos diz: peçam e receberão, procure e encontrarão, batam e a porta será aberta para vocês. E continua dizendo: todo que pede recebe, todo que procura vai encontrar, todo aquele que bate a porta será aberta. E o mestre emenda dizendo assim: se vocês, pais, o filho de vocês pedir pão, vai dar uma pedra? Ou se ele pedir peixe, vai dar uma cobra para ele? E Deus fecha, o Jesus, o Deus Filho, esse assunto dizendo: portanto, se vocês são maus, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está nos céus dará bom presente ou bons presentes para aqueles que lhe pedirem. Aleluia! Muitos não conhecem o real poder da oração, e por isso às vezes não se empenham, não se esforçam, não se dedicam para a oração. Jesus disse que tudo quanto pedirdes em oração, crendo, você vai receber. Alguém acreditou aqui? Deus seja louvado pela sua vida, minha irmã. Não era um amém masculino, era um amém feminino, ainda meio tímido ainda. Estamos esquentando os motores em nome de Jesus. Por que é tão difícil orar? Pela falta de prática. Aquilo que eu pratico mais se torna mais fácil. Foi Paulo apóstolo que disse: orai sem cessar. Isso é um hábito poderoso, caminhando, trabalhando, cuidando da casa, e você está ali conversando com Deus, falando com Deus, pedindo a ajuda de Deus. Oração não é só isso, claro. Jesus também ensinou: entra no teu quarto e fala com o teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto, te ouve em secreto, vai te recompensar. Mas por que é tão difícil orar? Eu diria também, porque Satanás sabe que a oração é a arma mais poderosa e vai fazer de tudo para você não orar. É lindo a adoração, e nós somos chamados a adorar o Senhor, sim. É necessária a pregação da palavra, mas realmente os exércitos celestiais são colocados de prontidão quando a igreja decide investir tempo na oração. Busque a vontade de Deus, peça que assim como ela é feita nos céus, ela seja feita na terra, na tua vida. Tenha em mente, na oração a gente não só pede coisas, não, mas quem investe tempo a sós com Deus vai sendo moldado, trabalhado por Ele. O apóstolo Tiago vai nos lembrar dizendo que a oração do justo tem grande poder e produz grandes resultados. E às vezes a gente quer um atalho aqui dizendo: mas eu não me sinto justo. Você não precisa se sentir justo. Se você reconheceu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a justiça dele foi colocada, imputada sobre você. Então eu estou falando para pessoas que aos olhos de Deus sim são justas, porque carregam a justificação pelo sangue de Jesus. E Tiago é enfático em dizer: quando você ora, a sua oração tem grande poder e produz grandes resultados. Ative o sobrenatural através da sua oração. Se esforce para orar todos os dias.
Invista tempo a sós com Deus. Eu lhe garanto que vai valer a pena. Amém? Você viu nas nossas comunicações aqui de que amanhã começa a semana de oração aqui na Com Ágape. 2 vezes por ano, em fevereiro e em agosto, nós paramos toda a agenda da igreja. A igreja Com Ágape tem uma única agenda essa semana, no período da noite, que é nós orarmos juntos, de segunda a sexta-feira, às 20 horas. E eu te convoco. Sim, nós precisamos orar por nós mesmos, mas também nós precisamos orar por outras pessoas, outras situações. O nome disso é oração intercessória. Interceder é pedir em favor de alguém. A oração intercessória é clamar a Deus em favor de alguém. Quando eu oro buscando o favor de Deus para aquela outra pessoa, eu estou sim fazendo uma oração intercessória. Quando eu oro por Itajaí, como fizemos aqui, quando eu oro por Santa Catarina, quando eu oro para o Brasil, eu estou buscando a misericórdia divina sobre a nossa terra. E quando eu oro a Deus por outra pessoa, na sua misericórdia divina, Ele responde e libera milagres. Eu te convoco, venha orar junto conosco essa semana, em nome de Jesus. Ative o sobrenatural através da tua oração. Amém? Será que tem alguma história na Bíblia de a igreja se reunir para clamar a Deus e o sobrenatural aconteceu? Tem? Abra lá em Atos 12 então. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Atos 12, vou ler do verso 5 ao verso 17. Ligue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Estou lendo na NVI de 2011. O aplicativo agora botou a antiga NVI, que eu estava reclamando que tinha mudado, né? Agora tem 2 versões da NVI. Tem uma mais atualizada e tem essa aqui, que eu já estou mais habituado com ela. Coisa de gente velha, né? Não mude a minha Bíblia. Atos capítulo 12, versos 5 a 17. Uma história interessante demais. E a minha oração é que ela ative a sua fé nessa noite, em nome de Jesus. O verso 5 começa dizendo: Pedro ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse o anjo. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se, calce as suas sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. Verso 9: e saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, ou para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre, a porta da frente, e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram, a igreja reunida ali: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Ainda o 17: mas ele lhes fazendo um sinal para que se calasse, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: conte isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu
e foi para outro lugar. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo, por ter inspirado Lucas a deixar esse registro aqui. Quem escreveu Atos foi o médico amado chamado Lucas, para acrescentar a nossa fé nessa noite. Glória a Deus. Qual é o contexto aqui? Tiago maior, ou o Tiagão, irmão do apóstolo João, filho de Zebedeu, foi o primeiro discípulo de Jesus a ser morto. Herodes mandou matá-lo à espada, e os judeus gostaram da atitude do rei. Diante da provação popular, o rei mandou prender a Pedro. Herodes Agripa I colocou 16 soldados para cuidarem de Pedro, 4 grupos de 4 soldados. 2 deles acorrentados a Pedro e 2 deles na porta. Eu não sei se os 16 ficavam ao mesmo tempo, eu imagino que se revezavam. A ideia era julgar e com certeza condenar Pedro depois da festa da Páscoa. Só que isso deu tempo para a igreja se ajuntar, para a igreja se mobilizar e começar a orar, ativando o sobrenatural de Deus. Então anote aí, ore, ative o sobrenatural. Primeiro, seja intenso. Orações mornas não chegam ao céu. Orações sem vontade, sem coração, resmungadas pelo canto da boca, não passam nem do teto. A oração precisa ter alma, ter sentimento. A oração precisa do ser integral, de todo o seu ser, de ser intensa. Jesus condenou os religiosos que ficavam simplesmente repetindo palavras, mas aquilo não vinha do coração, essa oração não tinha vida. Seja intenso nas suas orações, coloque sentimentos na oração, ore com vontade. A oração que toca os céus é aquela que é feita com força, muitas vezes com lágrimas, uma entrega total para Deus. Eu não estou falando sobre o volume, eu não estou falando de gritar e dizer para todos os vizinhos que você está orando, eu estou falando de intencionalidade, de todo o coração. Nós precisamos estar conscientes que enquanto oramos estamos tendo uma audiência com o Rei de toda a terra. Aleluia! Alguns dariam muito dinheiro para se encontrar com algum governante. Quem sabe a geração mais nova faria o que tivesse ao seu alcance para se encontrar com algum famoso, algum influencer. Mas eu e você podemos a todo tempo, a todo instante, a todo momento nos prostrar diante dele, e através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que diz a palavra, fez um novo e vivo caminho, chegar na presença de Deus, derramar a nossa alma, ativar o sobrenatural e ver a mão de Deus se movendo ao nosso favor. É uma audiência com o Rei de toda a terra. Mas precisa ser intensa, precisa ser de coração. John Bunyan, um escritor de O Peregrino, o livro mais lido depois da Bíblia, diz: quando orares é melhor que o teu coração fique sem palavras, se essas palavras não vierem do teu coração. Ore com intensidade, ore com fervor, ore com o coração. O texto que lemos, verso 5, vai dizer: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja fazia o quê? Orava intensamente. Algumas versões vai dizer: orava fervorosamente a Deus por Pedro. Eu imagino que a morte de Tiago despertou a igreja a clamar pela vida de Pedro. Eu imagino uma conversa dos irmãos dizendo: irmãos, nós já perdemos o Tiagão. Se nós não clamarmos a Deus, Herodes vai matar a Pedro também. Não vamos aceitar essa situação, vamos nos reunir, vamos começar a clamar. Irmãos, nós sabemos do que Deus pode fazer. Irmãos, nós lembramos das palavras de Jesus, que disse que tudo que nós pedíssemos em seu nome, se nós crêssemos, Ele faria. Vamos orar intensamente, vamos orar fervorosamente. Aquela igreja adentrou a noite em oração, se reuniu na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, e começaram a orar com fervor. Eu me peguei pensando essa semana, enquanto escrevi essa reflexão, como muitas coisas seria diferente se a igreja se reunisse mais vezes
para orar por propósitos específicos. A sua oração sozinha tem muito poder. Você é chamado a orar todos os dias no seu quarto, sim. Mas quando os cristãos se reúnem para orar juntos pelo mesmo motivo, eles ativam o poder sobrenatural de Deus. Eu estou procurando com essa reflexão conscientizar você sobre o poder da oração, é verdade? Mas mais ainda, meu desejo é despertar em você a sua responsabilidade com a sua família de fé, para que você se junte a nós nessa semana de oração e que juntos nós realmente venhamos ativar o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas, sobre esse lugar, sobre as nossas cidades, sobre a história que Deus está construindo aqui. Há algo poderoso a ser feito, há forças que estamos enfrentando enquanto liderança contrárias, estamos sentindo sim uma pressão, mas nós confiamos no Deus que chamou essa igreja, no Deus que plantou essa igreja, e eu creio que nessa noite o Espírito Santo vai gerar um avivamento no teu coração e um entendimento para você perceber de que seus joelhos precisam se dobrar mais vezes na presença de Deus. Venha orar conosco essa semana e seja intenso na sua oração. Eduardo Bondes, escritor de 9 livros sobre oração, ele traz 2 frases. Eu não quis ficar escolhendo entre uma e outra, trouxe logo as 2. A primeira delas é: a igreja de joelho trará os céus à terra. A segunda é sobre a igreja, a oração também. Ele diz: unidades de oração reunidas, como gotas de água, formam um oceano que desafia qualquer resistência. Você entendeu o que ele está dizendo? Você orando, você orando, você orando, você adolescente orando, você, todos nós orando, unidades de orações. Quando se reúnem e começam a clamar a Deus, vai formando uma resistência, uma força dos céus, que o inferno não é capaz de deter, de que não há demônios capazes de resistir, porque Deus responde à oração. Venha orar conosco, venha orar de coração aberto, venha disposto a buscar o rosto de Deus, faça como a igreja de Jerusalém. Pedro, porém, ficou lá preso, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Não dá para fazer o trabalho de Deus sem uma vida de oração. Não dá para ser cristão sem uma vida de oração. Jesus não ensinou os discípulos a pregar, não ensinou eles a cantar, mas Jesus ensinou eles a orar. Desperta-me, Senhor. Desperta-me, Senhor. Desperta cada um de nós. Foi o príncipe dos pregadores, Spurgeon, que disse: quando Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo a orar. Pastor, eu sou novo na fé, não entendi muito isso ainda. Não dá para fazer as coisas avançar no mundo espiritual sem esse poder que a oração gera nos nossos corações. Deus está nos convocando a orar, amém? Não sei se você prestou atenção em um detalhe nesse texto, quando ele mostra do poder da oração capaz de trazer paz. Quando nós lemos o texto no verso 6, diz de que no dia anterior, a de que Herodes ia submeter Pedro a julgamento. Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso a algemas. Sentinelas estavam na porta, na entrada do cárcere. Então foi que aconteceu o milagre. Repentinamente o anjo do Senhor apareceu, uma luz brilhou e encheu aquela cela. Então ele tocou no lado de Pedro e o acordou. A minha primeira impressão ao ler esse texto foi: quem sabe não seja literal que Pedro estivesse dormindo, porque ele está dormindo na noite, que no outro dia de manhã é o julgamento e a sua possível condenação. Mas quando o texto continua dizendo de que o anjo chegou, encheu a cela de luz, mas o anjo precisou tocar no lado de Pedro, nas costelas de Pedro, aí eu disse: não, realmente ele estava dormindo. Verdade que Pedro deu uma de crente 6 horas nesse dia. 6 horas. Conhece o crente 6 horas? 6 horas por mim que eu vou dormir um pouco. Brincadeiras à parte, aleluia, o sinal de Pedro, a razão de Pedro conseguir dormir, mesmo diante da morte iminente,
é a confiança no poder e no cuidado de Deus. Eu consigo imaginar Pedro pensando, até mesmo orando e dizendo: mesmo que amanhã eu seja morto, eu vou dormir confiando na bondade do meu Senhor. Além do mais, eu sei que a igreja está orando por mim. Foi esse Pedro que anos mais tarde escreveu dizendo: ei, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Se permitisse Pedro explicar o versículo, ele diria: eu estava condenado à morte, sabia que aconteceria no outro dia, mas mesmo assim, eu encontrei paz nele. A ansiedade não me dominou, a ansiedade não me tirou o sono, mas eu pude dormir e descansar em Deus, porque enquanto eu descanso, Deus está trabalhando em meu favor. Ore com intensidade e descanse na bondade de Deus. Ore, ative o sobrenatural. Segundo, obedeça. Tão importante quanto orar é a nossa prontidão em obedecer a Deus. Obedecer mesmo quando não faz sentido. Eu sei que não é tão fácil orar e que sim, há uma batalha para que você não ore, mas a batalha fica mais intensa ainda quando chega o momento de obedecer. Nós queremos o sobrenatural, amém? A maioria quer, pelo menos, né? Alguns aí quer, glória a Deus. Mas continuamos agindo no natural. Nós queremos resposta de Deus para as nossas orações, mas quando o Senhor nos dá uma direção que nem sempre faz sentido aos nossos olhos, nós nos recusamos a obedecer. É verdade sim que a oração ativa o sobrenatural, mas você vai precisar obedecer. Depois de Pedro ser acordado pelo agente celestial, versos 8 e 9, o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. Olha isso, e Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro, o seguiu. Não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Pedro obedeceu prontamente. E eu imagino que alguns de nós começamos a construir argumento na nossa mente. A minha mente acelerada, eu posso começar a pensar: Pedro obedeceu porque achou que estava num sonho, estava numa visão. Ou então, se um anjo aparecesse na minha frente, eu também obedeceria. A verdade é que as ordens de Deus, na maioria das vezes, contrariam a lógica humana. E se você não estiver disposto a obedecer a voz de Deus, você não vai provar o sobrenatural. Pedro já tinha passado por esse teste antes, a gente conversou recentemente sobre isso. Eu imagino que Pedro estivesse orando até mesmo para pagar os impostos. Meu Deus, como é que eu vou pagar esse imposto? Dá uma provisão. A Bíblia diz que Jesus disse a Pedro assim: Pedro, vai lá, lança o anzol, pega o primeiro peixe, tem uma moeda na boca dele, paga o meu imposto e paga o teu. Não é lógico, não faz sentido aos nossos olhos. Mas Pedro obedeceu. Pedro, se você quer andar sobre as águas, saia do barco. Sim, Pedro saiu do barco. O que eu tenho entendido na minha jornada com Deus é que quando eu vou obedecendo, ainda que sejam pequenas coisas, eu vou me credenciando para desafios maiores. Obedeça a voz de Deus. Um escritor e pregador do século 17, Thomas Brooks, diz o seguinte: se você quer que Deus o ouça quando você ora, você precisa ouvir quando Ele fala. Nós queremos que Deus nos ouça, amém? Mas nós precisamos ouvir a voz de Deus. Obedeça. Por causa da obediência de Pedro, Pedro foi primeiro em algumas coisas, o primeiro homem a andar sobre as águas. Pedro foi o primeiro homem a experimentar a porta que abria sozinho. Você viu aqui no texto? Devia ter um sensor de presença já, a gente acha que é coisa moderna agora, já tinha naquela época. O texto diz que eles passaram pela primeira e pela segunda guarda. Quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, esse se abriu por si só.
E eles passaram. Eu fico pensando quanto de inédito, quanto de coisas que ainda não aconteceram, Deus quer fazer na minha vida e na tua vida, e a gente perde quando falta essa ousadia de obedecer aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu estou falando isso de dons espirituais, eu estou falando isso sobre saúde, eu estou falando isso sobre negócios, eu estou falando sobre empreendimento. A oração de Deus é para o homem completo, a salvação é para o homem completo. Deus é honrado quando você avança, quando você progride, quando você prospera. Então, se eu fosse você, começava a orar com mais intensidade e me disponibilizava dizendo: Deus, eu estou pronto a obedecer, mesmo que eu não consiga entender o que o Senhor está pedindo. Aleluia, glória a Deus. Terceiro e último, ative o sobrenatural através da oração. Diga não à incredulidade. A incredulidade é capaz de paralisar a ação divina. Uau, sim. Não que Deus não tenha todo o poder, Ele tem todo o poder. Jesus ressurreto mesmo disse: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Mas Deus escolheu agir em resposta à nossa fé, em resposta à nossa oração. Sem fé é impossível agradar a Deus, nós sabemos disso, está no livro de Hebreus, já lemos. Se você quer que a sua oração ative o sobrenatural, diga não à incredulidade. Veja, quanto menos se ora, mais incrédulo se é. Quanto mais se ora, mais fácil é para crer em Deus. Há uma relação entre a oração e a fé. Há uma relação entre o nosso relacionamento com Ele e a certeza de que Ele agirá em nosso favor. Invista tempo na oração, peça que o Senhor acrescente a sua fé. Livre-se da incredulidade. Eu não acho que exista algo mais forte para impedir alguém de receber as bênçãos de Deus do que a incredulidade. Diga não. Se firme na fé em nome de Jesus. Volte à história, vamos traçar uma linha do tempo. Pedro estava preso, certo? Isso aqui é um trava-língua, Pedro preso. Se você falar umas 5 vezes, né, melhora a dicção, né? E a igreja começa a orar por ele, certo? Ok. Qual seria essa oração intensa que a igreja estava fazendo por Pedro? Senhor, dê uma morte tranquila para o irmão Pedro. Seria essa? Creio que não. Senhor, dê ousadia para Pedro, assim como ele cortou com uma espada a orelha do Malco, o servo do sumo sacerdote, que ele pegue uma espada lá, Senhor, e faça uma limpa, oh glória. Não. Qual seria a oração então? Diz aí. Liberta, quebra as cadeias. Livra Pedro, Deus. Livra Pedro. Senhor, livra o irmão Pedro da mão de Herodes. Sabe qual é o problema da incredulidade? Que você ora por milagres que você não acredita que possam acontecer. Você ora por milagres que você não acredita de que aquilo possa acontecer. O apóstolo Tiago, anos mais tarde, foi escrever sobre o poder dessa oração e do perigo da incredulidade, e ele diz: quando você orar, peça porém com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, agitadas e impelidas pelo vento. Não pense tal pessoa que vai receber alguma coisa de Deus, porque tem a sua mente dividida, não tem firmeza de propósito. Diga não à incredulidade. Quando Pedro percebeu que não era uma visão, de que era real, de que era o poder de Deus agindo, como ele mesmo declarou agora, sem dúvida nenhuma: eu sei que foi o Senhor que enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu pretendia fazer a meu respeito, tudo aquilo que eles esperavam. Pedro então se lembra de que a igreja está orando na casa da irmã Maria, e Pedro vai para lá. Atos 12, verso 13 a 15, o texto vai dizer que Pedro bateu na porta da frente do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender.
Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, disseram: está louca? Você está fora de si? Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram: deve ser o anjo dele. Como é que é? O anjo de Pedro agora tem um sotaque de Pedro, o timbre da voz de Pedro. Eu sei que os anjos são seres ministradores em favor daqueles que vão herdar a vida eterna. Glória a Deus por isso. Há anjos do Senhor trabalhando em nosso favor. Agora, imaginar um anjo falando com a mesma voz do Robson, é a primeira vez que eu ouço alguém falar alguma coisa dessa. Qual era o motivo da oração? Senhor, livra Pedro. Senhor, liberta o irmão Pedro. Senhor, dá um escape para o teu servo. Senhor, não deixe acontecer com ele o que aconteceu com Tiagão. Ei, cuidado para não estar orando por milagres que você não acredita. Pedro bate a porta. O milagre havia chegado, vamos celebrar. Rode, a empregada, ficou tão eufórica que não conseguiu abrir a porta. Mas e a igreja? Não pode ser Pedro. É impossível ser Pedro, já que ele está preso. Conclusão, é o anjo dele. Rode estava tão convicta da voz de Pedro e da oração que ela tinha feito junto com a igreja, que ela insiste com os irmãos até o ponto deles dizer: você está louca, você está fora de si. Que milagre, que resposta às suas orações já estão batendo na sua porta, mas por causa da sua falta de fé você não está percebendo. Ah, Jesus, quem é você nessa história? A maioria ou Rode? É ele, eu ouvi, é ele está à porta. Sim, é o nosso milagre. Eu estou disposto a caminhar com gente que começa a ter ousadia de uma forma sobrenatural, que compra uma Bíblia para o familiar antes dele chegar. Eu ouvi uma história de uma irmã que deixava a roupa pronta para o marido alcoólatra todos os domingos e trazia a Bíblia dele, botava numa cadeira e dizia: isso aqui é do meu marido. Você imagina nisso num dia de batismo, como vai acontecer domingo de manhã aqui, ou como o dia da volta do retiro, a igreja cheia, pessoal, os voluntários trabalhando para achar lugar, e daí disse: posso sentar aqui? Não, aqui é o lugar do meu marido. Ô minha irmã, a senhora está guardando esse lugar há tanto tempo e ele não vem. Mas há uma convicção nessa mulher, ela entende que Deus está batendo na porta, e é questão de tempo, porque o milagre vai acontecer. Há um milagre batendo na sua porta, e a incredulidade está roubando você de desfrutar as bênçãos de Deus. Abra os seus olhos espirituais nessa noite para entender a ação de Deus. Deus já ouviu a sua oração, Deus já enviou resposta dos céus, o anjo do Senhor trabalhou. Agora é a sua hora de acreditar nesse mover sobrenatural de Deus. Quem é você na história? A maioria ou Rode? Nós conhecemos um pouquinho do temperamento de Pedro pelos evangelhos, não? Eu imagino ele ficando irritado. Se eles demoram mais, eu acho que Pedro botava a porta embaixo. O verso 16 desse texto diz: mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Quero pensar com você, por isso eu te pergunto: como podemos ficar perplexos diante de uma resposta daquilo que nós estamos pedindo? Como podemos nos assustar pela chegada do milagre quando nós estamos orando por ele? Eu sei que Deus nos surpreende, glória a Ele por isso, Deus seja louvado. A Bíblia diz que Ele faz infinitamente mais além de tudo que pedimos ou pensamos.
Mas quem ora com fé, quando o milagre chega, diz: eu já sabia. Deus sempre responde às minhas orações, é a resposta da minha oração. Diga não à incredulidade. Mateus Henry disse: a incredulidade está na raiz de toda nossa insegurança. As promessas de Deus, Ele prometeu nos ouvir, Ele prometeu responder, Ele prometeu agir. Tenha fé. Orar sem fé, alguém já disse, é como dar tiros sem munição. Pode até fazer algum barulho, mas não causa efeito nenhum. Ative o sobrenatural através da sua oração. Que nós venhamos ser como Rod, está pronto para quando o milagre bater a nossa porta. Que nós venhamos ser como um menino de uma história que eu já contei para vocês algumas vezes. Tempo de seca na cidade. Chegou um dia, o pastor conclamou a igreja para oração depois de muitos meses de estiagem. As famílias começaram a sair das suas casas e se dirigir ao templo. Quando uma família está saindo, o menino olha para o pai e diz: espera, e volta outra vez para dentro de casa. E dentro de alguns instantes aquele menino volta a estar junto com a família, segurando um guarda-chuva na mão. O pai não gostou, surtou. O pai estava na TPM. Menino, você perdeu o juízo, cada dia está mais estranho. Você não vê que está com uma seca? Para que a gente precisa de um guarda-chuva? O menino não se intimidou, mas olhou para o pai com bastante tranquilidade e disse assim: nós não estamos orando ou indo orar para pedir chuva? Sim! Eu não quero voltar para casa molhado, por isso estou levando o meu guarda-chuva. Oração, ative o sobrenatural de Deus. Clame com intensidade, clame com paixão. Obedeça. Diga não à incredulidade. Eu tenho aprendido, seja pela palavra de Deus, seja pela ciência, de que aquilo que a gente vai falando vai gerando novos caminhos no nosso cérebro, se chama de caminhos neurais, e a gente começa a acreditar ali. Comece a declarar as bênçãos de Deus, as promessas de Deus. Comece a declarar a salvação de toda a sua família. Comece a declarar a expansão da empresa, do comércio, daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Comece realmente a declarar saúde sobre o seu corpo. Tenha fé, ative o sobrenatural de Deus. Eu creio que você pode fazer muita coisa com esforço, mas além do seu esforço, se houver fé, aí sim você vai ver coisas acontecer inexplicáveis na sua vida. Ative o sobrenatural.